Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá, pessoas! Vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, estou aqui para responder aquela curiosidade que você tem, que envolve ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje nós vamos responder uma pergunta que é muito comum. Qual é o melhor horário para a gente fazer exercícios? E antes de começar, quero dizer que esse episódio tem o apoio da nossa querida Centauro e do nosso querido ouvinte Mamoru Kuba Jr. Então, vai lá, se você tem interesse em apoiar nosso projeto de alguma forma, ajudar a gente aqui no 4 de 15 a continuar fazendo a divulgação científica dentro da área da educação física, entra lá no apoia.se/4 de 15, ou se você escrever apoia-se 4 de 15 no Google, você acha a gente bem facinho. Então se prepare, arrume a sua coluna, que a resposta, ou pelo menos a reflexão, já está pronta. Quando a gente vai falar de horário do dia, né, um horário do dia para treinar, um horário do dia para estudar, um horário do dia para descansar, a gente está falando que o nosso corpo, ele apresenta alterações durante o dia que proporcionam, né, um ambiente, vamos dizer assim, um ambiente fisiológico, o corpo se organiza de uma forma para que coisas aconteçam dependendo do horário do dia. A gente chama isso de ciclo circadiano. Ciclo circadiano, a palavra vem de circadiano, circa é como se fosse a cerca de um dia. E esse padrão, ele pode mudar de pessoas para pessoas, e aí a gente chama isso de cronotipo, tá? Então imagina que seu corpo, fisiologicamente, algumas funções, elas vão ser ajustadas durante o dia. É como se fosse um equalizador de um som. Isso aí acho que é muito antigo, né? Mas imagina lá, você tem um som, uma mesa de som, e aí tem vários volumes que você pode aumentar e diminuir, e aumentar o grave, diminuir o médio, e aumentar o agudo. Imagina que a gente tem umas funções que durante o dia, elas vão sendo ajustadas, algumas aumentam, outras diminuem, aí libera um pouquinho mais de um hormônio, depois libera um pouquinho menos de um outro hormônio, e nisso o corpo ele se ajusta para diferentes horários do dia, tá? Só que tem pessoas que isso é diferente, e é o que eu falei que é o cronotipo. E é fácil entender o cronotipo, né? Você pode conhecer pessoas que estão muito bem de manhã para fazer tarefas cognitivas. Igual aquela pessoa que fala assim, eu adoro fazer faculdade de manhã, porque de manhã eu tô mó bem. Eu sou assim, né? Eu adoro. Coisa que tem que pensar, eu deixo para fazer de manhã. À noite tem que ser coisa que não dá pra pensar muito, porque à noite já não funciona. Então, meu cronotipo, né, que a gente chama, sou uma pessoa mais matutina, funciona melhor de manhã. E tem pessoas que são vespertinas, que são aquelas pessoas que gostam de acordar tarde. E às vezes não é preguiça não, tá? É o cronotipo da pessoa. O certo seria a gente se ajustar ao nosso cronotipo, ajustar o nosso dia, o nosso cronotipo. E aí depois do almoço ela começa a funcionar, aí chega no finalzinho da tarde, a cabeça dela tá voando. Aí à tarde, à noite, e a pessoa adentra a madrugada lá voando. Isso são cronotipos, são formas que o corpo daquela pessoa vai se organizando dependendo do horário. Alguns estudos mostram que o horário da manhã ele pode ser melhor para ter adaptações musculares. Então, por exemplo, usar mais substratos energéticos dentro do músculo, né? No horário da tarde, tem alguns estudos que mostram que tem uma relação com a melhora da função muscular. Então, agora, entre aspas aqui, de maneira, né, o Drops é uma coisa bem resumida, por isso que eu gosto de soltar o Drops e sempre estimular vocês a lerem os artigos e as referências que estão naqueles artigos, né? Então, de manhã, imagina aí que você poderia ter uma utilização de energia maior, alguma coisa nesse sentido, e à tarde, alguns aspectos relacionados à força, à potência, né, que a gente está falando de função. E aí teve um estudo que foi publicado em maio deste ano na Frontiers in Physiology, que ele teve uma polêmica aí, né? Eu gosto de fazer drops desses estudos que acabam sendo muito compartilhados e às vezes a pessoa lê o título, né? Aquele problema que a gente sofre já há vários anos. Lê o título e toma milhares de conclusões, né?
e acaba não lendo o estudo. Esse estudo, ele avaliou 30 mulheres e 26 homens, e ele fez um protocolo de treinamento por 3 meses. Esse treinamento era realizado de manhã, entre as 6h30 e 8h30 da manhã, e à noite, entre as 18 e as 20 horas, né, da noite. E aí eles fizeram um treinamento no artigo que eles chamaram de RISE. R-I-S-E. R é o Resistance Exercise. O I é o Interval Sprints, que é o treinamento intervalado. O S é o Stretching, Yoga, Pilates, que são atividades aí que vão mexer mais com a parte de flexibilidade e mobilidade. E o E, que é o Endurance, que é o treinamento que a gente chamaria de aeróbio, né, de resistência. Este treino RISE, ele era feito 4 vezes por semana e a cada treino eles realizavam os 4 tipos de treinos, 4 componentes no mesmo dia. Então eles treinavam musculação, sprint, alongamento e o treino aeróbio, tá? E aí eles colocaram no artigo que cada treino, tô falando de 4 componentes de treino, cada componente tinha mais ou menos a duração de 1 hora, com exceção do treino aeróbio, que durava mais de 1 hora. Então, ó, são 4 treinos, que aí vão ficar aí de 3, às vezes até mais de 4 horas de treino por dia, tá bom? E aí, quais foram os resultados? Nas mulheres, o exercício de manhã, que eles separaram os grupos, né? Homens e mulheres. De manhã, reduziu mais a gordura corporal total e a gordura abdominal em 7%. Então, de manhã foi mais emagrecedor, entre aspas, do que à noite. De manhã, reduziu a pressão arterial, então teve um efeito hipotensor melhor do que à noite. E de manhã, aumentou mais em 9% a potência das mulheres, né? Agora está falando de função muscular, em comparação com a noite. Então parece que nas mulheres, nesse tipo de protocolo, o exercício de manhã teve alguns efeitos mais positivos em comparação com a noite. Agora, à noite, teve um aumento de 7% na força de membro superior, aumento de 30% na potência e aumento de 15% na resistência aeróbia. E à noite, olha que legal, o exercício teve uma tendência para melhorar o humor, que eles avaliaram, além dessas capacidades funcionais, metabólicas, eles fizeram algumas avaliações também psicométricas, né, psicológicas, vamos dizer assim. E aí, nos homens, o exercício de manhã não apresentou nenhuma vantagem. E à noite teve um efeito hipotensor, reduziu em 9% a pressão arterial sistólica. Reduziu em 55% a fadiga, né? Aí eles se sentiram menos cansados à noite. E teve um aumento de oxidação de gordura em 5%. Não podemos falar que teve um efeito emagrecedor, porque aumentou a oxidação de gordura, mas não diminuiu a porcentagem total de gordura deles, tá? E aí uma coisa que eles fizeram que foi legal, todos os participantes, eles tiveram sua alimentação planejada nesses 3 meses, então eles comeram, né, a mesma coisa, então não dá pra falar, um fez dieta, outro não fez, e né, então todos tiveram alimentação planejada. E aí, vamos refletir agora. Isso significa que você tem que mudar o horário do seu treino? Você tem que mudar o horário do treino dos seus alunos, você aí que é personal? Não. Né? Essa pesquisa, ela até que foi bem conduzida cientificamente, se você olhar os métodos, é uma pesquisa legal. E a gente pode até pensar aí, né? Por exemplo, você pega lá no grupo das mulheres, teve um aumento da redução de gordura corporal de 7% de manhã, mas à noite melhorou 15% da resistência aeróbia. Então assim, se você tá querendo fazer um trabalho para perder peso, você vai ter que melhorar a capacidade aeróbia. Para mim, de manhã ou à noite, nesse sentido aqui, apresentam vantagens, né? Só que são vantagens que vão atacar pontos diferentes. Então, assim, não pensa que isso aí é uma obrigatoriedade para você mudar o seu horário de treino, tá? E uma coisa que me deixou muito de cabelo em pé, para as pessoas chegarem nas conclusões, nos artigos lá, nas revistas, nos blogs da vida, no jornal, e colocar assim, mulher tem que fazer exercício de manhã e homem tem que fazer exercício à noite. Não sei de onde que eles tiraram isso, tá? E outra coisa, a gente tá falando de um artigo que fez um tipo de treinamento que vai, como eu comentei com vocês, durar quase 4 horas ou até mais de 4 horas por dia, 3 vezes por semana. Isso, gente, é completamente
quilômetros, a gente tá a um universo de distância do que é feito na prática. Quem que você conhece aí, você que é professor, você dá aula, quem na academia faz 3 vezes por dia exercício e fica 4 horas por dia? Faz um treino de força, de alongamento, de potência e o treino aeróbio, né? Então, isso aí é uma coisa que acaba afastando. Será que se a gente aproximasse esses treinamentos de um dia a dia normal de uma pessoa, será que isso teria os mesmos efeitos? Esse é um ponto que a gente pode ficar em dúvida, tá? E agora, outra coisa que é simples e eu não sei porque eles não fizeram. Eles não avaliaram o cronotipo da pessoa. Gente, você pode fazer uma avaliação na internet. Tem questionários que você responde, tem questionários validados para você saber o teu cronotipo. Se você é matutino, se você é vespertino. Porque assim, se você pega uma pessoa que é vespertina, tá funcionando melhor à noite e põe ela pra fazer exercício no grupo da manhã, será que isso não é diferente que se ela fizesse o exercício encaixado com o cronotipo dela? Isso é muito simples. Ou pelo menos eles poderiam ter só perguntado pra pessoa: você gosta de treinar mais de manhã ou à noite, meu querido? Eu gosto mais de manhã. Então vou te colocar no grupo da manhã, sabe? Só pra fazer uma separação meio que baseado no cronotipo da pessoa, né? Porque por mais que ela não tenha respondido um questionário pra saber o cronotipo, se eu perguntar pra você, você sabe. Pô, qual que é o horário que você funciona melhor? De manhã ou à noite? Pra treinar, fazer exercício? Você vai saber responder, né? Eu acho, agora, na minha opinião de merda, que eles poderiam ter feito isso, né? Porque é uma coisa simples. Então, por que eu falo pra você não mudar o horário dos seus alunos, por exemplo, baseado nessa pesquisa? Porque às vezes você pode mudar o horário. Eu quero oxidar mais gordura. Eu tenho um aluno de personal que é homem e eu vi que aumenta 5% à noite. Vamos trocar seu horário para personal à noite porque eu li num artigo que... Não, né? Porque se o cronotipo da pessoa for vespertino, ele vai estar melhor para treinar de manhã. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai perder esse aluno porque ele vai começar a perder a aderência. Porque de manhã ele tá podre, de manhã ele não serve pra nada. Você entendeu? Como que as coisas também não podem ser tão determinísticas assim, né? Eu li no paper tal coisa. Isso é legal pra gente saber que, sim, existem diferenças nos horários, você viu, né? Existem diferenças. Se eu pegar esse modelo de treino aqui e aplicar, se eu fosse fazer um treino de 4 horas no meu aluno de personal 3 vezes por semana... eu poderia separar os grupos e falar, cara, eu vou até me orientar por esse trabalho aqui, mas é legal pra gente ver que, dependendo do horário, existe diferença. Mas o que me deixa muito uma pulga atrás da orelha será que essa divisão não seria mais marcante se tivesse feito uma divisão pelo cronotipo, né? E, de novo, uma coisa tão simples de fazer, perder uma chance de um trabalho tão legal. E outra coisa, que aqui aí é um plus, é um extra que eu gosto sempre de comentar, porque eu canso de ver gente falando que, eu acordo 5 horas da manhã pra ir pra academia, sabe? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, daí ela falou assim, eu acordo 6 horas da manhã pra ir pra academia, né? Falando com um tom de orgulho, né? Naquela história lá dos coaches, você tem que acordar cedo pra sua vida ir pra frente, não sei o quê. Aí ele ia pra academia lá do condomínio dele. Aí ele viu que tinha uma pessoa que começou a ir às 6 também. Então eu vou começar a acordar 5h30, vou mais cedo ainda agora, porque eu quero ser o primeiro, eu quero ser o cara que mostra mais esforço. Mano, não tem nada a ver isso, né? Se você tem o cronotipo vespertino, você funciona melhor à noite, não entra nessa loucura aí dos coaches, tem que acordar cedo pra sua vida prosperar, não adianta. Você vai prosperar trabalhando mais nos horários que você tá bem, que é à noite de madrugada, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, esse é o ponto maior aqui deste Drops. Muito cuidado com esse negócio de escolha de horário, porque eu penso que sim, existem diferenças entre os horários que você treina com relação a algum desenvolvimento de algumas capacidades, mas essas diferenças eu acredito que devem estar muito relacionadas com o seu cronotipo. Então eu acho que ajustar o horário pelo seu cronotipo seria mais importante do que ajustar por objetivos aqui que foram mostrados nesses artigos, né? Bom, fica aí essa dúvida. Eu queria muito saber a sua opinião. Se você já parou para pensar nisso, você tem um horário que você funciona melhor? Eu tenho quase certeza. Se você tem essa sensação, eu sei o horário que eu funciono melhor sem ter feito pesquisa nenhuma. Deixa aí um comentário embaixo. Fala se você já percebeu isso nos seus alunos de personal. E também, eu vou deixar aqui um link para você fazer a pesquisa, se você tiver interesse, ou passar para os seus alunos, para saber o cronotipo deles. Aí você me conta também, tá bom? Então ficamos por aqui. Arrume sua coluna que já deve ter ficado corcunda de novo. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.